Boa noite. É um prazer estar aqui de volta na terrinha. Pouco tempo depois da caravana teosófica, né? E a gente está aqui de volta, um lugar onde a gente tem muitos amigos, muita gente querida. E é sempre bom. Então, é sempre bom a gente poder compartilhar o resultado das pesquisas, dos estudos e etc, né? Na verdade, vocês escolheram um tema na caravana e agora bem parecido. E se eu repetir algumas coisas, vocês não vão achar ruim não, né? Na caravana eu falei sobre o equilíbrio e o fluxo da vida. E agora vou falar sobre felicidade espiritual. E as duas têm assim, mais ou menos, não vou dizer que são iguaizinhas, mas elas estão mais ou menos no mesmo rumo, não é? Então, quando a gente fala de felicidade espiritual, isso quer dizer que há uma felicidade que não é espiritual. E a felicidade que não é espiritual é essa felicidade comum da gente, né? Ficar contente porque comprou um carro novo, porque comprou um vestido novo, porque se formou, porque se casou. Essas felicidades que a gente passa, nasceu um filho, nasceu um neto, né? A gente fica contente, mas daqui a pouco é só parte do normal. E não há nada de mal com essa felicidade transitória. Por quê? Porque a gente gosta das coisas que acontecem e pronto, né? A única coisa ruim seria, ou é, a expectativa de que as coisas de fora vão trazer essa felicidade espiritual que no fundo nós buscamos, só que nós buscamos fora. E essa felicidade está dentro de nós. Então, essa é a grande diferença. A Kathleen MacDonald, no seu livro Como Meditar, ela explica isso de uma maneira magistral. Ela diz assim: nós de fato experimentamos a felicidade com as coisas exteriores a nós, porém isso não nos satisfaz verdadeiramente ou nos liberta dos nossos problemas. É uma felicidade de qualidade inferior, inconstante e de curta duração. Isso não significa que deveríamos abandonar nossos amigos e nossas posses para sermos felizes. Pelo contrário, o que precisamos abandonar são as nossas falsas concepções sobre eles e as nossas expectativas irrealistas a respeito do que podem fazer por nós. Então, um carro novo não tem o poder de nos fazer felizes para sempre. Ele só dá aquele que passa rápido. E as circunstâncias da vida, todas elas são assim. Embora não há nada demais com isso. O ruim é você esperar por uma felicidade permanente naquilo que é transitório. O budismo, no entanto, diz que existe uma felicidade permanente e duradoura. Só que ela não está nas coisas externas. Todas as linhas de budismo se baseiam nas 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades, na verdade, foi o primeiro ensinamento do Sr. Buda. Vocês sabem que o Sr. Buda nasceu no Nepal. Naquela época, Nepal e Índia era a mesma coisa. E ele era filho de um rei. E quando ele nasceu, houve uma previsão de que ele seria ou um grande sábio ou um grande rei. Então o pai dele tratou de protegê-lo de forma que ele ficasse circunscrito aos assuntos do reino e que não fosse se aventurar a ser um grande sábio.
Então, até os 29 anos, até o primeiro retorno de Saturno, Siddhartha Gautama ficou ali, inclusive casou, teve um filho e ficou ali circunscrito ao seu reino. Mas com 29 anos ele resolveu ir olhar, ver o que ele ia, afinal das contas, governar. E o pai tentou arrumar as coisas para que fosse tudo bonitinho, etc., para que ele não se impactasse com muita coisa, mas ele viu a velhice, ele viu a morte e viu a doença. E até aquele momento, ele estava tão protegido que ele não sabia que essas coisas existiam e sequer que essas coisas chegariam a ele. Então, ele resolveu buscar as causas do sofrimento humano. E pasmem vocês, em 6 anos, ele chegou ao Nirvana. Até o Buda demorou 6 anos para chegar ao Nirvana. E ele já tinha sido Zoroastro, ele já tinha sido outras encarnações de grandes fundadores de religião, etc. Mas até ele, que é considerado o ser mais evoluído do planeta, demorou 6 anos para se libertar. E a gente às vezes quer se libertar assim, né? No fim de semana, né? Pois é. Então, quando ele se libertou, primeiro ele foi conviver com os faquires, foi conviver com os ascetas e praticou um ascetismo muito rigoroso, tão rigoroso ao ponto de lhe faltar força física. E aí teve uma mulher que deu um arroz doce para ele comeu o arroz doce, aí ele botou a cuia no rio, aí a cuia foi rio acima, em vez de rio abaixo. Sabe Deus se isso é simbólico ou não, mas de qualquer forma, ele pregou o caminho do meio. O caminho que não é a entrega desenfreada aos impulsos animais e não é o extremo ascetismo. Então, nesse momento em que ele se iluminou, ele foi visto, estava caminhando, foi visto por alguns dos ascetas que tinham meditado com ele. E logo perceberam que ele tinha se iluminado. No cristianismo, existe uma frase, se não me engano, no Evangelho apócrifo de Tomé, que diz, acho que tem na Bíblia também, mas a frase diz que ninguém acende a luz para botar dentro do armário. Quer dizer, na hora que você acende a luz brilha, e as pessoas veem, e as pessoas reconhecem. Então ele, ao ser reconhecido como um Buda pelos seus colegas ascetas, ele deu o primeiro sermão no Parque de Saranath, que fica mais ou menos a 30 quilômetros de Varanasi, aquela cidade do Ganges, aquela cidade famosa do Ganges. Então, o primeiro sermão do Buda foi as 4 nobres verdades, que dizem: a vida é sofrimento. O sofrimento tem uma causa. A causa do sofrimento pode ser eliminada. Há um caminho para eliminar a causa do sofrimento. Simples, né? Nomes sânscritos: Dukkha, Samudaya, Niroda, Magga, mas no fundo é só isso. Nós sofremos porque consideramos as coisas mais ou menos fixas. E elas não são fixas, elas são como um rio que está constantemente se modificando. Então se diz que o rio é o mesmo, o leito do rio é o mesmo, mas a água está sempre em transformação. Tudo está sempre se modificando. Mas não é assim que nós lidamos com as situações.
Então nós tentamos nos apegar, nos agarrar, tentar reter as coisas e com isso desenvolvemos um apego ou uma qualidade um defeito, que no budismo é chamado de tanha ou tanha, que é traduzido como avidez. Que é isso, é tentar segurar, é tentar agarrar, é tentar fazer com que nós nos sintamos seguros e que as coisas não mudem. Mas as coisas mudam. Então, a causa do sofrimento é essa avidez, essa tanha. Só que ela pode ser eliminada, segundo a terceira nobre verdade. E ela vai ser eliminada como? Nós aprendendo a ver as coisas como elas são. Nós aprendendo a viver a vida no seu fluxo de transformação. A evolução não se daria se não houvesse esse fluxo de transformação. Então, a transformação, por mais que de vez em quando a gente não goste, ela é benéfica. Então, o sofrimento pode ser eliminado. Como? Aí vem aquela perguntinha crítica. Como? Há um caminho para a libertação do sofrimento. E esse caminho, no budismo, é chamado caminho óctuplo, que é o caminho óctuplo, de 8 passos. E aí, nas 4 nobres verdades, não há nenhuma diferença em nenhuma escola de budismo, todas elas são iguaizinhas. Mas já no óctuplo caminho, já os diferentes autores colocam de maneira diferente. Só que há 3 passos nesses 8, vamos dizer assim, 3 etapas nesses 8 passos. A primeira etapa é a etapa da conduta ética, aquela base que você precisa fazer para que os seus esforços não degenerem em magia negra, em coisas que não deveriam. O autor que eu sigo fala da reta palavra, da reta ação e do reto meio de vida. Quer dizer, o que você fala, como você age e como você ganha seu dinheiro. Porque às vezes também para ganhar o dinheiro, o pessoal acha que pode mentir, pode enganar, pode fazer todo tipo de coisa, né? Então realmente como você ganha o seu dinheiro faz parte da ética da vida. Então, tendo essa ética como base, vai se partir para a disciplina propriamente dita, que aqui se chama bhavana. E essas coisas são sempre linhas muito gerais que você tem que trazer para a sua vida, aplicar e ver como que você vai se beneficiar desse ensinamento. Claro que o ensinamento não poderia ser tão específico que ele só servisse para 1 ou 2 pessoas. Ele tem que ser abrangente o suficiente para ser uma linha geral que sirva para todo mundo. Só que cada um tem que trazer o ensinamento para a sua situação particular. Porque a pedra que aperta o seu sapato não é a mesma que aperta o sapato do outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber que em todas as linhas de todos os ensinamentos sempre vão ser linhas gerais que tem que ser trazido para a nossa vida pessoal. Então, aqui eles falam do reto esforço, da reta atenção e da reta memória. Por que reta e não correta? Porque o correto depende das circunstâncias. Às vezes, pode-se entender que é correto fazer assim, mas já no outro país é correto fazer do outro. Então, depende da época e das circunstâncias. Mas o que é reto, ele é reto em qualquer tempo, em qualquer cultura. Ou seja, mentir e prejudicar o outro, em qualquer circunstância, é uma coisa ruim. Independente de se tal tradição considera correto aquela mentirinha leve, etc, etc, etc. Mas, no princípio genuíno, naquilo que é reto, isso tem a ver com esses valores éticos que são
imortais. O que é moral varia de acordo com a cultura, mas o que é ético, não. Então, havendo essa disciplina mental, ou seja, havendo o descondicionamento em relação aos preconceitos da nossa cultura vigente, nós nos capacitamos a ver as coisas como elas são. E aí nós chegamos ao reto pensamento e à reta compreensão. Nós pensamos como devemos pensar e vemos as coisas como elas são. Compreendemos as coisas sem enganos. E aí esse é o terceiro passo, é introspecção ou pana. De uma maneira geral, foi pedido ao Buda que ele resumisse em poucas palavras o seu ensinamento. E ele falou: deixai de praticar o mal, resolutamente praticai o bem e purificai a mente. Então nós vamos ver que deixar de fazer o mal, no fundo, é essa conduta ética. Aprender a praticar o bem é essa disciplina mental. E a purificação da mente é justamente quando você arranca as raízes que vão permitir que você volte a incorrer no erro. Então você faz uma faxina nos seus condicionamentos, de forma a que eles não voltem a interferir novamente. Então o Dalai Lama diz assim sobre as 4 nobres verdades. Ele diz assim: as 4 nobres verdades consistem em uma explicação da felicidade, do sofrimento e de suas causas. O propósito de nossa vida é a felicidade. Desde o nascimento temos direito de ser felizes. E a felicidade duradoura deve se desenvolver dentro de nós. Ninguém pode dá-las a nós e nenhum fator externo pode ser responsável por ela. Ela deve ser alcançada por nosso próprio desenvolvimento interior. Ou seja, se nós quisermos uma vida feliz, uma família feliz, um bairro feliz, um país feliz, um estado feliz, a chave é a virtude interior. E por que razão nós nem sempre encontramos essa felicidade? A voz do silêncio nos fala, no aforismo 107, ai, ai, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e possuindo a laia lhes aproveite tão pouco. O que é a laia? É essa mente cósmica, essa mente da qual nós derivamos as nossas mentes individuais. Todos nós estamos conectados nessa mente cósmica, nesse amor divino. Mas, na medida em que nós nos fechamos no nosso egoísmo, nós nos sentimos separados dessa consciência universal. O aforismo 108 ele explica melhor. Ele diz assim: repara como, tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletido pelos pequenos e pelos grandes, espelha-se nos átomos mais tênues e, contudo, não logra chegar ao coração de todos. Ai, que tão poucos sejam os homens que aproveitem do dom, da inapreciável dádiva de aprender a verdade, a exata percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Quer dizer, na medida em que nós acessamos essa consciência universal, nós usufruímos da inapreciável dádiva de aprender a verdade, a exata percepção das coisas existentes e o conhecimento do não existente. Então, na verdade, nós não aproveitamos desse dom
porque nós nos esquecemos dessa natureza divina que mora em nosso coração. Perdemos a conexão com ela e nos perdemos no transitório, no passageiro. É muito interessante o que diz Sri Ram, naquele livrinho rosinha ali, traz ali para mim, bem atrás de você, Em Busca da Sabedoria. Ele é outro. Pois é. Sri Ram, nesse livrinho, Em Busca da Sabedoria, especialmente no capítulo 5º, que se chama Psique e Intelecto, ele traz umas reflexões bem interessantes acerca dessa problemática de por que nós perdemos a conexão e nos perdemos no irreal e aí não usufruímos dessa felicidade espiritual. Ele diz assim, ele diz que no passado as pessoas se ocupavam muito de verdades eternas, como também de superstições. Aí você diz assim, ué, de verdades eternas você até compreende, mas por que as pessoas se ocupavam de superstição? Aí ele diz assim, quando a mente e o coração humanos encontram alguma resposta que responda aos anseios da alma, a tendência é ater-se a ela, até que vire lugar comum e deixe o vazio, tão vazio quanto antes. Vamos tentar explicar isso. Nós, numa determinada circunstância, nós achamos que encontramos a solução, mas aquilo é um mero paliativo. Então a gente se apega àquele paliativo como se fosse a verdade, mas ele não produz o resultado que pretendemos. E ao não produzir o resultado que pretendemos, acabamos ficando tão vazios quanto antes. E o melhor exemplo que eu tenho disso é do gato indiano. Vocês já ouviram esse exemplo? Provavelmente, não é? Já? Não lembro. Não? Pois é. Alguns já ouviram muitas vezes, mas a gente conta de novo porque ele é bem esclarecedor. Então, na Índia, tinha um cara que queria se iluminar. E ele queria se iluminar, e ele queria se iluminar, e aí ele meditava, não quero mais saber dessa vida, eu quero meditar, eu quero encontrar essa felicidade espiritual, eu quero o nirvana, daqui está muito chato. Mas ele tinha um problema, ele tinha um gatinho, e o gatinho vinha atrapalhar ele na hora que ele estava meditando. Então ele ia meditar e o gatinho... E aí, o que eu faço com esse gatinho? Esse gatinho também é criatura de Deus, como é que eu vou fazer? Aí ele arranjou um jeito. Já sei. Eu vou comprar uma corda, vou amarrar o gatinho na perna da mesa enquanto eu medito e assim que eu acabar de meditar, eu solto ele e pronto, ele não me atrapalha, a gente convive bem, tudo tranquilo. E aí meditou e descortinou o panorama e ele encontrou essa felicidade, chegou ao nirvana, e aí as pessoas à sua volta viram. E aí ele abriu um ashram, teve discípulos, e a primeira coisa que seus discípulos fizeram foi comprar um gato e uma corda. Isso é tomar o acessório pelo principal. Isso é criar superstições.
E aí, se você pegar simplesmente amarrar o gatinho e achar que isso vai te levar para o nirvana, você vai ficar tão vazio quanto antes. Não vai funcionar. Então, depois, diz o Sri Ram, depois de um tempo razoável, as pessoas começam a se dar conta que o gato amarrado na perna da mesa não produz os efeitos esperados e que as coisas efetivamente não estão mudando em termos de bem-estar ou realização espiritual. Mas só quando aquilo que nós consideramos uma verdade, seja ela verdade ou não, deixa de satisfazer, ou seja, quando cai a ficha que aquilo não vai funcionar, é que há o início de uma verdadeira busca. Então, por isso está explicado porque no passado as pessoas se ocupavam muito de verdades eternas e de superstições. Por quê? Porque acreditavam que as superstições fossem verdades. Só que chega no momento que você diz, pô, não funciona. Então não funciona, deixa eu ver o que funciona, deixa eu ver o que funciona. Então eu já estou buscando uma solução, buscando coisas reais. Para quebrar uma ilusão, é preciso uma desilusão. A Geoffrey Hopkins, que é também um budista, tem um livro chamado Meditação no Vazio, e ele diz que a mente não sai da sua trilha habitual, a não ser que tenha sido treinada para isso. É o mesmo princípio lá do caminho óptico. Através da disciplina mental, você vai rompendo com os condicionamentos e vai aprendendo a ver as coisas como elas são. Mas se você deixar correr frouxo, a mente vai na sua trilha habitual e você repete aquilo que você já achava mesmo e nada muda muito. A voz do silêncio chega a dizer que a mente é assassina do real. Por que a mente é assassina do real? Porque através da nossa percepção mental, nós perdemos a percepção da unidade da vida. Então nós vemos branco, preto, feio, bonito, alto, baixo, frio, quente. Nós ficamos nessa dualidade e não percebemos que tudo é uma expressão da mesma essência divina. Assim como as partículas subatômicas, elas formam tudo que nós conhecemos no universo manifestado, não tem nada que não seja formado de partículas subatômicas. Da mesma maneira, fazendo uma analogia, essa essência divina é a vida, é a raiz de tudo que impregna tudo o que existe. Então ele fala, nesse livrinho aqui, que a mente é como um espelho. Se a sua superfície está tranquila, serena, ela reflete as realidades do mundo, da realidade última, dessa unidade da vida. Mas se ela está fragmentada ou em um estado confuso, nada pode refletir corretamente. E um exemplo também muito bacana que ele dá, e bem prático, é a questão da chave. A gente perde a chave. Aí a gente fica assim, nada, tinha que ter essa chave, a gente procura. Aí a gente vai em lugares que a gente não tinha passado. Aí ele diz que se a gente vai em lugares que a gente não tinha passado, é como se o irreal se configurasse numa possibilidade. Porque se a gente não passou por lá, como é que a gente vai ter deixado a chave lá? Não é? E nessa nossa ansiedade, a gente se tumultua e não encontra a chave. Aí qual é a proposta dele? Tranquilize sua mente. E rapidamente, nessa tranquilidade,
o lugar onde você deixou a chave, pipoca. E aí você lembra. Então ele diz que o problema é essa ansiedade, o problema é essa agitação mental. E a chave de tudo é essa tranquilização. Como é que a gente consegue essa tranquilização? Meditando, meditando, meditando mais um pouquinho. Sabendo que a verdadeira felicidade não está fora de nós. Fora de nós temos satisfações passageiras. Mas aquele estado de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, só através dessa tranquilização da mente. Ele diz assim, a mente, quando se encontra sob a influência de forças que não controla ou compreende, tem a tendência a ficar pensando que está atendendo suas próprias inclinações, obliterando a percepção das coisas como elas são. E assim, ela suprime o real e projeta fantasias. Mas a mente tranquila é um espelho no qual a verdade se revela. Então ele diz assim, a mente precisa estar tranquila, relaxada em seu estado de alerta e não projetando, a fim de encontrar-se face a face com a verdade. Porque realmente, na nossa atitude comum, onde a gente vai pelos caminhos já trilhados, não há uma descoberta real. E ele diz também que a liberdade precisa estar liberta de encantamentos de qualquer espécie. Ou seja, a felicidade é amor e é liberdade. A felicidade que não for amor e liberdade, ela ainda é um estágio anterior. Então, a gente vê, muitas vezes a gente pensa, né, vou tranquilizar a mente, mas não percebe que essa é a maior fonte de felicidade espiritual. Porque a felicidade espiritual é muito dentro de nós. É uma dimensão nossa. Mas na medida em que nós estamos agitados, correndo para lá e para cá, projetando felicidades transitórias, a gente não vê essa paz que mora no nosso coração. Então, é preciso dar aquela tranquilizada. Nós vamos conseguir isso amanhã de manhã? Provavelmente não. Mas se nós começarmos a fazer uma prática diária, constante, de mergulho dentro de nós mesmos, de relaxamento, de tranquilização, 2 minutos todo dia, 5 minutos todo dia, 10 minutos todo dia, nós vamos aprendendo a nos tranquilizar. E esse aprendizado, ele vai se estendendo para todo dia. Claro que exige prática, exige disciplina,
Mas aquele ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se aplica. Porque se nós não fizermos nada, vamos continuar agitados, infelizes, preocupados, ansiosos. Não é? Se fizermos alguma coisa, vamos ter que nos treinar. Mas pelo menos estamos no caminho de ir chegando a essa tranquilidade. E essa felicidade espiritual, ela não é diferente de inteligência. Ela não é diferente de amor. Ela é a divindade em nosso coração. Ela é o reino búdico, do qual todos nós estamos inseridos nele de alguma maneira. Apenas não nos damos conta. E ele fala também, o Sri Han, nesse capítulo, que há um treinamento de objetividade. Porque muitas vezes, com ilusões, a gente projeta essas felicidades e os humores mudam, então vai de lá para cá. E ele diz que é no plano físico que nós temos esse treinamento de objetividade. Ele diz assim, é na relação com o mundo físico inflexível que se obtém o treinamento necessário em objetividade. Ou seja, em ver as coisas como elas são. O ser psíquico, a entidade astromental, Kama Manas, tem uma natureza que se presta a qualquer influência que a afeta, sendo muito mais negativa do que positiva, atua como se fosse um elemental. O que é a Kama Manas? É essa natureza do desejo, e nós botando a cabeça para ver como é que funciona, na qual nós vivemos a maior parte do dia. Mas essa natureza, ela vai se marcando com, não, isso incomoda, não, fulano é chato, não, isso aqui vai me prejudicar, e nisso a gente vai se fechando e se impregnando de negatividades, especialmente de medo. Então, ele fala que, diz assim, no entanto, quando pudermos não estar presos a Kama Manas, a vida será rica, quando se está aberto às influências da natureza e à beleza de todas as coisas. Então, se tudo que nos acontece nos deixa uma marca, não vai restar nada da nossa natureza original. Então, a mente precisa sair dessa condição. E poderá fazer isso na medida em que ganha determinado grau de objetividade em relação à sua própria condição. E quando a mente fica liberta das sensações e emoções nas quais ela fica presa, ela reconquista o caráter de Manas, puro e simples. Então, ela passa a ser verdadeiramente o que é, e não algo que foi se tornando, e esse se tornando geralmente é cheio de traumas, cheio de preconceitos e de coisas que vão nos tornar, que vão nos afastar daquele estado de tranquilidade que permite que a mente reflita a natureza divina. Aquele estado de Buddhi Manas, onde toda a nossa mente se une com o princípio espiritual. Então a mente assim se transforma em inteligência pura.
E, evidentemente, isso precisa de uma purificação. Purificação em todos os níveis. Purificação física, entenda-se saúde, entenda-se não ingerir coisas pesadas, alimentos de origem animal, bebidas alcoólicas, drogas e todas essas coisas que tornam o animal em nós mais animal. Então, precisa de uma purificação física. Agora, só a purificação física vai nos levar muito longe? Talvez não. Por quê? Porque o físico, ele mais atrapalha. Se você conseguir que o físico não atrapalhe, ele está fazendo um grande papel. E as emoções? As emoções, elas são como uma faixa, como um rádio, que é na horizontal, você põe o rádio na vertical. Então tem o alto astral e o baixo astral. O baixo astral é pesado, o alto astral é refinado. O alto astral é amor, é felicidade, é simpatia. E as energias búdicas, elas se refletem diretamente no alto astral. Mas na medida em que nós estamos vibrando com raiva, com inveja, com ciúme e de uma forma grosseira, tudo fica pesado e medíocre. Então, há uma purificação emocional, há um elevar das nossas emoções. A Teresa de Ávila chega a dizer: quantas coisas grandiosas veríamos se não puséssemos nossos olhos apenas em baixeza e miséria. Quer dizer, se a gente fica alimentando as coisas ruins, a gente fica naquela vibração. O alimento, ele é físico, ele é emocional e ele é mental. Quais são os nossos pensamentos? Nós estamos vibrando na área dos ideais, nós estamos vibrando de uma maneira impessoal, tentando compreender a vida. O mental também tem o alto mental e o baixo mental. No caso do mental, a gente chama de corpo causal e mental concreto. O mental concreto está ali, trabalhando para ver o que eu vou conseguir de melhor para mim, o que eu vou conseguir de... como é que eu vou me dar bem. Já o alto mental, ou o mental abstrato, ou o corpo causal, ele está ligado às ideias universais, ele está ligado a compreender a vida como ela é. Então, todo esse processo de purificação física, emocional e mental, e no mental tem um elemento extremamente importante que é a dispersão mental. Quando a gente fica pulando de galho em galho, isso é mais ou menos a regra, né? Muito ajudado pelos meios de comunicação, que vai e nada sai do lugar. Então, é a capacidade de fazer foco. Capacidade de fazer foco com tranquilidade. Dessa maneira, nós vamos purificando a nossa natureza, estabilizando a nossa natureza, de forma que a mente se torne como um espelho e que possa refletir as verdades espirituais e divinas. E, consequentemente, flua essa felicidade espiritual, que só depende de nós. Não depende de ninguém mais. Essa felicidade, ninguém pode nos tirar, a não ser nós mesmos. Com o pensamento, com baixo astral, com
com raiva, com hostilidade. Aí nós jogamos fora o pudim e ficamos com o jiló. Não é? Somos nós que somos responsáveis pela nossa felicidade. Se vocês gostam de jiló, vocês me desculpem a comparação. Eu não gosto. Então escolha algo que você não gosta e faça a sua analogia. Mas você pode escolher entre uma coisa mais suave, tranquila, harmônica, feliz. Mas não é uma felicidade eufórica. Não é. Tranquila. Isso é um estado de espírito a ser conquistado. A ser conquistado através da tranquilização mental. Só que essa tranquilização mental provavelmente não vai acontecer se nós não dermos o correto alimento físico, emocional e mental. Porque nós nos nutrimos dessas energias. Sri Rama diz assim: a mente que foi anteriormente ativa em conjunção com ela, produzindo ilusões, transforma-se em inteligência pura e com ela se mescla em cada ponto, como a luz pode misturar-se com as cores. Porque a natureza psíquica pode refletir a verdade espiritual quando passou pela transformação e purificação necessárias. Também Sri Rama nos alerta que a virada no sentido da espiritualidade dificilmente é visível mas apenas através de pequenos sinais. Nós não vamos ficar perfeitos amanhã de manhã. Esse é um processo, inclusive, que se a gente achar que vai dar um resultado muito rápido, a gente se frustra e larga. Esse é um pouco como emagrecer, não é? Exatamente. Fazer regime é um negócio difícil, não é? Mas é um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. É um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Até você ver resultado, você tem que ir perseverantemente, sem aquele vai e volta. Hoje eu... Exatamente, hoje eu me farto e amanhã eu me poupo, né? Aí não vai funcionar, não é? Então, é esse espírito de cada dia menos emoções perturbadoras, cada dia menos ansiedades, cada dia menos frustrações, porque você está pouco a pouco mergulhando na sua natureza interior. Diz o Sri Rama, temos que sair do estado mental fragmentado para que nossas mentes possam refletir a verdadeira felicidade. E ele ainda diz que é tarefa nossa, na sociedade teosófica, trabalhar nesse sentido. E, de certa forma, trabalhar nesse sentido e anunciar isso para o mundo em geral. Ele diz assim, deve haver alguns que são os arautos de uma nova era, que testemunharão uma nova cultura diferente da atual. Foi com essa esperança que o movimento teosófico veio à existência. E diz mais,
todo o objetivo da sociedade teosófica, é realizar uma mudança fundamental na vida e na visão do homem. Claro que a sociedade teosófica em si, como instituição, não pode fazer isso por nós. Mas nós trocamos figurinhas, nos incentivamos, trocamos literatura, incentivar é a melhor palavra. E aí, cada um individualmente pode ir fazendo o seu dever de casa. E isso, de uma certa forma, se reflete nas nossas relações aqui dentro, com a nossa família, com a nossa cidade, o nosso trabalho, em todos os campos. Então, todo o objetivo da sociedade é realizar uma mudança fundamental na vida e na visão do homem. A natureza dessa mudança precisa ser compreendida por nós e transmitida para o mundo como um todo. Beleza, não é? Aí vocês podem dizer, legal. E agora? Quando vai vir o resultado? E a tal da felicidade espiritual? A voz do silêncio nos esclarece. Ninguém, ó Lanu, ninguém, ó aspirante, se torna um ser liberto na existência em que a alma começa pela primeira vez a ansiar pela libertação. Mas, ó tu ansioso, a nenhum guerreiro voluntário da fera luta entre o vivo e o morto, a nenhum recruta poderá jamais ser lhe negado o direito de entrar na senda que conduz ao campo de batalha. Então, é para valer? É sério o negócio? Vamos lutar. Vamos lutar com as aparências. A fera luta entre o vivo e o morto é a luta entre o irreal e o real, entre o que parece ser, mas não é, o que nos engana, as nossas ilusões, e também a mentalidade coletiva que nos atinge de várias formas. E nessa luta a gente pode ganhar ou pode perder. Se a gente ganhar, a gente vai fazer igual o Buda. Em 6 anos a gente se ilumina. Talvez não em 6 anos, talvez em 6 vidas, ou em 60, mas não importa. Em algum momento, a gente vai ganhar essa batalha. E se perder? Diz ela aqui. E se cai, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que matou na última batalha não voltarão à vida no próximo nascimento que lhe tocará. O que quer dizer? Que aquilo que a gente aprendeu, está aprendido. E aquilo não volta a nos incomodar. Então, se a gente tinha algumas lutas, a inveja, ou a raiva, a depressão, se a gente tinha algumas lutas, e vamos dizer, a gente vence 2 e não vence uma, as 2 que a gente vence não voltam mais. Mas aquela que a gente não venceu, volta, e a gente volta no mesmo pé para aprender o que não foi aprendido. O que quer dizer que, em certo sentido, a batalha vai ficando cada vez mais fácil, porque aquilo a gente tem que se concentrar no que não aprendeu ainda. Vamos buscar a felicidade espiritual. Vamos tranquilizar nossas mentes. Vamos vibrar no alto astral. Vamos nos alimentar
com alimentos mais puros e saudáveis, que não implicam em derramamento de sangue? Tá aí. Vamos começar? Obrigada.